Bom, gente, começando aqui os nossos vídeos. São vídeos bem simples, é só para fazer alguns comentários sobre as questões, tá? Se tiver barulho aí de cachorro latindo, é porque as meninas em casa são três, então elas fazem maior farra aqui. E não vou ficar editando vídeo, não vou ficar fazendo muita coisa, não. Tá bom? É para assim, para ajudar vocês numa hora de resolver. Mais uma opção, né, para ajudar vocês, tá bom? Então, na primeira semana, questão 1, eu coloquei aqui a 1 e a 2, porque as duas já elas se relacionam uma com a outra, né? Na primeira está falando o seguinte, vou pegar um rosinha aqui, que Joana e Kelly foram a uma loja adquirir notebook. E aí tem as opções. Esse aqui é exercício direto de princípio multiplicativo. Você vê lá quantas opções de processador você tem? 3. Quantas de memória RAM? 2. De disco rígido? 3. De tela? 2. Para saber quantas configurações pode fazer, princípio multiplicativo. De quantos modos eu posso escolher um processador? 3. De quantos modos eu posso escolher a memória? 2. O disco rígido? 3. A tela? 2. Pega esse pessoal, multiplica todo mundo, vai dar 36. Bem simples, né? Questão 2. A 2, ela já pede a ideia de probabilidade. Vamos lembrar aqui, eu vou colocar aqui no cantinho, como que a gente calcula a probabilidade, né? Então, a probabilidade de um evento é uma fraçãozinha, onde o número de cima é o número de elementos do evento, ou seja, os favoráveis, quantos que você quer, né? E o número de baixo é todo o nosso espaço amostral, ou seja, todas as possibilidades de você escolher alguma coisa, de ter algum resultado. Aí, o nosso exercício 2, ele está relacionado com 1, porque fala assim, considere a situação do exercício anterior, que elas vão escolher umas máquinas aí. Qual a probabilidade do notebook da Joana ter mais memória, mas um disco rígido menor? Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar no número de elementos do espaço amostral. O que vai ser o número de elementos do nosso espaço amostral? Vamos colocar ele aqui. Vai ser todas as possibilidades de se montar um computador de modo que ele tenha mais memória, mas um disco rígido menor. Então vamos lá, escolhendo de novo. Na hora de escolher o processador não interfere. Então você tem 3 opções. Vezes. Aí vem a memória. Se é mais memória, você precisa que tenha mais memória, então você só tem uma opção, que é a de 16 GB, né? Para que tenha mais do que o outro lado da outra pessoa. Vezes. Vai escolher agora um disco rígido menor. Tem 2 possibilidades de você ter um disco rígido menor. Aqui fica um pouco estranho de pensar, mas a gente está pensando assim em todas as possíveis. Então, é possível que ela tenha um disco rígido menor, se ela escolher de 256 ou de 512. Porque vamos dizer que quem que vai ter o menor aí, o maior? A Kelly, né? Vamos dizer que a Kelly tem um de 1 tera. Então, ela tem o maior, tá bom? 2 possibilidades. E por último, a tela. A tela também não faz diferença, 2 possibilidades. Multiplicou esse pessoal aqui todo, vai dar 12. Aí na nossa probabilidade, o que vai acontecer? Ela tem, né? Tem 12 possibilidades, tá aqui. Eu estou confundindo os nomes aqui. Da Joana ter um computador com essas configurações, mais memória e menor disco rígido. Só que de todas essas opções, ela só vai ter um computador que ela vai montar, um que ela vai escolher, né? Então, a probabilidade de que atenda a essa condição do evento é que a gente tenha uma escolha, ela vai escolher uma configuração dentre as 12 disponíveis, tá? Então, aqui, ó, na questão A, cuidado, tá? Na questão A, é todas as formas possíveis de montar esse notebook. Na questão B, a gente avalia todas as formas possíveis de acordo com a configuração que foi dada. Então, dentre a configuração que foi pedida, mais memória, menor disco rígido, a gente tem 12 possibilidades.
Então, o 12 é o nosso espaço amostral. E aí a probabilidade é um notebook dentre os 12 possíveis de serem montados, tá? Quando você faz essa divisão, né, as nossas respostas não estão em fração, então quando você faz a divisão, 1 dividido por 12, você vai achar 0,083, né? Isso equivale a 8,3%, que no nosso exercício aqui é a letra B. Então, o exercício 1, um exercício aí de princípio multiplicativo e de probabilidade.